Pessoal, vamos passar agora para algumas regras do acordo ortográfico, já aí perante, né, a acentuação gráfica, e também vamos começar a falar sobre os hiatos e mais para frente sobre os ditongos abertos, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí os hiatos. O que são hiatos? Hiatos são palavras, né, que apresentam encontro de vogais e uma sílaba dessa palavra constituída por vogal é tônica. Então você tem aí vogal, né, no caso aí da acentuação gráfica, vogal I, vogal U, e elas são acentuadas, né, graficamente, por regra já. Então vamos ver aqui a regra dos hiatos. Acentua-se graficamente o I e o U tônicos dos hiatos quando vierem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Então vamos ver os exemplos. Então nós temos saída. Veja, na palavra você já verificou o encontro do A e o I. A sílaba tônica da palavra é o I. Então, quando você pronuncia saída, né, você abre 3 vezes a boca e o I é a pronúncia, a sílaba prosódica da palavra. Então, verifique. O I veio sozinho na palavra, não é? Então, ele vai ser acentuado graficamente. No caso de saíste, saíste, a sílaba tônica é o is, é uma paroxítona, porém, a sílaba prosódica se destacou aí, né? Você tem o i seguido de s, que a regra, né, determina que seja assim. Então, você vai colocar o acento, grafar o acento também, tá? A mesma coisa, você tem saúde e balaustre. Quando eu falo saúde, sílaba tônica, penúltima sílaba, constituída por U, o U sozinho, né? Então ele é acentuado graficamente. Quando eu falo balaustre, balaustre, eu tenho Us também, ó, constituindo uma sílaba, e ele é tônico, seguido de S, então nós teremos também um acento gráfico, ok? Relembrando, o hiato é o encontro de vogais e elas aparecem em sílabas separadas, ok? Pode verificar, quando você, né, divide a palavra, cada uma irá para uma sílaba, tá? Bom, nós temos uma observação. Quando é que nós não acentuamos, né, esses casos do I e do U tônicos dos hiatos? Veja, não acentuamos graficamente os hiatos que vierem seguidos de outra letra diferente de S ou NH na sílaba posterior a ele. Então, quer dizer, ele pode vir sozinho na sílaba, mas aparece o NH posterior, já não vou acentuar mais. E também, se vier outra letra diferente de S, né, juntamente com o I ou U, nós não vamos acentuar. Ele continua sendo prosódico, mas não acentuado graficamente, tá? O acento gráfico. Então, exemplo, ó, sairmos. Quando eu separo a sílaba, eu tenho sílaba tônica ir, penúltima sílaba, sairmos. Agora, é um hiato, separou-se, ó lá, do A, e nós temos hiato tônico em I seguido de R. Então, nós não vamos acentuar graficamente. O acento, né, já não vai existir. Raul, ra-u. Sílaba tônica, U. É uma oxítona prosódica. Então, nós vamos ter U seguido de L, não acentuamos graficamente. Ok? Outra letra, né, diferente de S. A mesma coisa vai ocorrer com ruim. Sílaba tônica, as pessoas até pronunciam errado, né, esse vocábulo, prestar muita atenção. É ruim. Sílaba tônica da palavra é o in, é uma oxítona, e acompanhado aí, ó, o i de m. Então, nós não temos também, né, o acento. E rainha, o que aconteceu com rainha, campainha, tainha? Nós temos hiatos tônicos em i, né, seguidos de NH no caso, ó. Então, não temos o acento gráfico, tudo bem? Então, seguiu aí o posterior NH, né, ao hiato, a sílaba tônica do hiato não será acentuado graficamente. Agora nós vamos ver mais algumas regras sobre o hiato e também vamos falar sobre acordo ortográfico. Vamos lá? Então veja, o acordo ortográfico trouxe para nós, ó, não se acentuam as vogais I e U tônicas precedidas de ditongo, a menos que venham em posição final ou sejam seguidas de S. Então vamos verificar nas palavras baiuca, boiuno, feiura e bocaiúva. Essas palavras, elas são acentuadas graficamente pela regra anterior. Pela nova ortografia, deixaram de ser acentuadas. Por quê? Vamos ver? Quando eu falo baiuca, eu tenho sílaba tônica, ó, U. Então, baiuca, sílaba prosódica, é uma paroxítona constituída por U.
não teria que colocar o acento. Não vou mais utilizar o acento por conta do ditongo anterior, né, que antecede, ok? Então já não, uma regra a mais, uma novidade aí do acordo ortográfico. A mesma coisa vai ocorrer com o boiuno, olha lá. Sílaba tônica U, ele apresentou para nós aqui o ditongo anterior, não será acentuado graficamente, ok? A mesma coisa, feiura e bocaiúva. Dê uma olhada, feiura, ó, o ditongo anterior ei, né? E bocaiúva tem o ditongo anterior ai. Então, nós não vamos mais acentuar graficamente, ok? Esses todos aqui são hiatos paroxítonos. Podem até perceber, né, que é uma regra bem restrita. E os hiatos aí apresentaram de forma, né, prosódica paroxítona. Agora, e se esses hiatos apresentarem o mesmo problema, né, do ditongo que antecede e forem oxítonos? Então, vamos ver a regra? Entretanto, olha lá. Piauí, tuiuiu, tuiuius são acentuados, pois são oxítonas. Então, veja, a regra dos hiatos aí, né, nesse caso, foram somente para os paroxítonos que perderam esse acento. Os oxítonos, né, nós tivemos aí, né, a regra manteve, né, essa acentuação. Então, nós vamos continuar a acentuar. E mesmo com o ditongo anterior. Veja só, pi, au, i. Separa a palavra, né, pi, au, olha lá, forma uma sílaba e tônica. Então, nós vamos continuar porque esse hiato, ele é oxítono, ok? Nós temos, ó, tui, ui, u. Sílaba tônica oxítona, né, prosódica, u. Há o ditongo anterior, mas como é oxítono, nós continuamos a acentuar, ok? E tuiuius, né, que é o plural, mesma regra aí, né, da palavrinha anterior no singular. Ok, pessoal? Então, verifique, essas regras aí foram do hiato, ok? Hiato em i e em u, né? São os tônicos de palavras aí que são acentuados aí graficamente. Agora nós vamos passar para a nova redação também dos outros hiatos. Hiato o, hiato em, tá? Então, vamos começar agora com hiato em, ok? Nova redação do acordo ortográfico, o que ele trouxe? Nós não vamos mais acentuar o primeiro E tônico dos hiatos em. Quais são esses casos, né? Aparecem em todas as palavras, professora? Como é que eu vou, né, saber diferenciar na língua? Não há muito problema. Por quê? Essa terminação só vai aparecer em verbos crer, dar, ler e ver e apenas no presente, né? Alguns são no presente do indicativo e o verbo dar vai ocorrer aí, né, essa terminação no presente do subjuntivo. Então, vamos ver o que ocorre, como é a regra. Olha, hiato em terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos crer, ler, ver e derivados não são mais acentuados. Exemplo, creem, descreem, leem, releem, vêm, revêm. Então, veja só. A regra tirou o primeiro, né, do primeiro E, o acento do hiato. Porque quando você separa a palavra, você não pode utilizar palavras na língua, né, duas vogais numa sílaba só. Então, obrigatoriamente, você separa. E é o caso da regra. Então, veja, quando eu falo, né, na terceira pessoa do plural, creem, olha lá. Então, ela apresentou para mim o hiato, sou obrigada a separar a palavra, perdeu o acento. A palavra continua com a mesma pronúncia. Prosódica, ela é paroxítona, creem. Se eu utilizar um derivado também, olha, né, do crer, por exemplo, desses casos, descreem, descrer, descreem, a regra continua, ok? Então, vamos só fazer uma breve aí, vamos só relembrar, veja. Vamos conjugar, eu creio, tu crês, ele crê. Vocês viram os acentos que aparecem? Nós cremos, vós credes, eles creem. Eles creem, perdeu. Por que nós temos acento no crês e no crê? Veja, você tem um monossílabo tônico terminado em E, seguido de S. E crê, monossílabo tônico constituído por E. Então, quer dizer, são regras normais de acentuação gráfica que você verifica, né? Monossílabo no caso. Olha, se eu utilizar um verbo derivado do anterior, do primitivo, a regra vai continuar. Então, você veja, eu descreio, tu descrês, ele descrê, nós descremos, vós descredes, eles descreem. Terceira pessoa do plural perdeu acento, né, por conta da nova ortografia.
Mas descrês e descrê, o que aconteceu? Quando eu falo descrês, eu tenho uma oxítona terminada em es, e seguido de s. E descrê, eu tenho uma oxítona terminada em e. Então é regra de acentuação, né? Nos verbos também, você vai ter que verificar as terminações de palavras aí dos verbos para acentuá-los também. Vamos ver o verbo ler. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes, eles leem. Perdeu, né? O acento. O reler, derivado do ler. Eu releio, tu relês, ele relê, nós relemos, vós reledes, eles releem. Verbo ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. E um verbo derivado do ver, vamos colocar aqui o rever para você. Eu revejo, tu revês, ele revê, nós revemos, vós revedes, eles reveem. Bom, em suma, verbos que você viu, crer, ler e ver, na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, você não vai usar mais o acento gráfico no primeiro e tônico, ok? Isso é importante você sempre, né, relembrar. Agora, e o verbo dar? Verbo dar vai apresentar o hiato no presente do subjuntivo. Então, vamos ver como funciona? Veja lá. O verbo dar apresenta tal hiato na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Exemplo. Eu tenho aí dois verbos, tá? O dar e o primitivo dar e o derivado desdar. Pode ser desdar, redar, né? Vamos colocar o desdar. Exemplo. Presente do subjuntivo agora, né? Não confundir aí os modos. Agora veio para o subjuntivo. Então, que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos, que vós deis e que eles o quê? Deem. Prestar muita atenção. Acento, né? Perdeu. Um verbo derivado, que eu desdar no caso, que eu desdê, olha lá, então eu tenho uma oxítona agora, não é isso? Aqui eu tinha um monossílabo, olha a situação, né, por regra, que eu desdê, que tu desdês, que ele desdê, que nós desdemos, que vós desdeis e que eles desdeem. Ok, pessoal? Tudo bem? Quanto ao hiato em, lembrando, só teremos nos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados, ok? Não há mais essa problemática em outras palavras na língua portuguesa, ok? Vamos passar agora para o hiato o. Qual foi a dificuldade aí, né, da nova redação? Vamos ver? A redação do hiato o que informa? Não mais acentuamos o primeiro o tônico. Então, essa regra também veio para facilitar, né? Você tem dois os, cada um irá para uma sílaba, não temos palavras aí, né? Sílabas constituídas por vogais iguais. Então, nós temos aí, o hiato o é final em palavras. Então, veja, abençoo, olha lá. Então, ele continua com a pronúncia de paroxítono no final da palavra. Porém, o acento foi extinto. Então, nós temos, ó, nova redação, a palavra começou, olha lá, né? Já era abençoo, passou a ser abençoo sem acentuação. Como? Enjoo, vou, corou e mo. Essas palavras todas são oriundas de verbos terminados em oar e oer. Também você não vai encontrar em outras palavras, somente nessas terminações verbais. Então, por exemplo, o verbo voar, olha lá, voar, terminado em oar, você vai ter a primeira pessoa do presente, no caso, eu vou, certo? Abençoar, eu abençoo. Enjoar, eu enjoo. No caso do oer, olha lá, oer. Moer, eu moo, ok? Então, somente para esses verbos, né? Primeira pessoa do presente, nós teremos agora a extinção do acento circunflexo no hiato o, ok? Então, tá bom, é uma regrinha a mais aí, né? Interessante, que veio também para facilitar o uso, né? Dos hiatos, né? Sem problemas na língua, ok? Vamos para o próximo segmento? Em relação ao hiato, como que ficam as acentuações dos verbos ter, vir e derivados, né? Porque os hiatos, nós vimos aí alguns problemas, né? Algumas extinções, né? Então, alteração em regra. E os verbos ter, vir e derivados continuaram, ficaram iguais, né? Houve alteração? Então, vamos lá, vamos ver aí essa problemática também. Os verbos ter, vir e derivados continuam apresentando acento diferencial na terceira pessoa do plural do presente e do indicativo. Bom, então o que é acento diferencial?
Nós temos palavras que elas são iguais. Então, nós temos que colocar uma diferença para você saber, perante o contexto, qual é a palavra que você está usando. Então, o acento diferencial, ele existe na grafia. O acordo ortográfico alterou, tirou, né, extinguiu muitos vocábulos, nós vamos ver aí posteriormente, porém, esses verbos continuam em perfeito uso. Então, nós tivemos os verbos ter, vir e derivados sem alteração quanto ao acordo ortográfico, ok? Então, vamos ver como ficou, olha, como era, né, e continua. Então, nós temos o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Prestar muita atenção, porque o verbo ter, ele vai apresentar na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, um e só, diferente da regra anterior, e esse e vai apresentar um acento diferencial, para indicar a terceira pessoa do plural. Então, veja, ele tem dinheiro, por exemplo, tá? Então, quando eu falo ele tem, ó, singular, o sujeito é singular. Se eu falar para vocês, eles têm dinheiro, quem tem? O plural, olha lá, terceira pessoa do plural. Então, nós vamos ter o acento diferencial para mostrar, né, essa diferença de contexto. Se eu utilizar um verbo derivado do ter, o que vai acontecer? Ó, então, eu tenho reter, conter, diversos verbos, né, derivados do ter. Então, no caso do reter, prestar atenção. Eu retenho, tu retens, ele retém, nós retemos, vós retendes, eles retêm. Terceira pessoa do plural, você continua ali com acento diferencial para mostrar aí terceira pessoa do plural, ok? Porém, quando eu utilizo tu retens, eu estou lidando com uma oxítona terminada em ens. Olha lá a acentuação dela, E também retém, eu estou lidando com oxítona terminada em en. Então, se eu utilizar a terceira pessoa do singular, ó, oxítona, ele retém, né? Se eu colocar lá para você, né, o organismo retém líquido. Então, eu estou lidando, ó, retém, eu estou lidando com, né, ó, terceira pessoa do singular, o organismo retém. E se eu falar os organismos retêm, então eu estou utilizando o plural da palavra. Então, né, o sujeito plural, o acento diferencial vai permanecer, ok? Então, quer dizer, prestar muita atenção porque a regra primitiva, ela determina, né, a derivação. Porém, só vamos prestar atenção quando eu lidar com monossílabos, olha lá, tens e tem não acentuados e oxítonas, vejam, retens e retém acentuadas graficamente por terminação, tá? Da mesma forma, vamos ver o verbo vir. Verbo vir derivam vários, né, verbos também, convir, provir, intervir, né? Então, nós temos aqui o intervir derivado para nós fazermos o treino. Vamos ver o vir, olha. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Quando eu lido também com o verbo vir, o acento diferencial aparece na terceira pessoa do plural. E muita atenção, o verbo vir vai apresentar um e só. E esse e apresenta o acento diferencial, mostrando aí, né, o plural do contexto. Agora, se eu lidar com o verbo ver, que você viu anteriormente, apresentam dois es, e foi extinto o acento, inclusive, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado nos contextos, quando formos escrever redações, para nós não trocarmos a regra, ok? Verbo vir, um e só, e na terceira pessoa do plural, acento diferencial. Se eu colocar agora uma derivação, vamos ver como é que fica, ó. Intervir, eu intervenho, tu intervens, é uma oxítona agora, acentuada. Ele intervém, ó, oxítona acentuada. Nós intervimos, vós intervindes, e eles o quê? Intervém. Terceira pessoa do plural, acento diferencial. Terceira pessoa do singular, do derivado, acento agudo, que você, né, marcou. Ok, pessoal? Não vamos aí confundir essa regra, ter, vir e derivados, com as regras dos verbos crer, dar, ler, ver e compostos. Ok? Vamos para o próximo segmento, para verificarmos agora os ditongos, né, a situação dos ditongos perante a nova ortografia. Até lá!